João. Calma, não, aí vem pra cá. Tu quer ler aqui, ó? Vai, Pronto, filho. tá aqui, meu filho. Toma o microfone. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo, aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos podem aplaudir esse Deus? Vamos todos juntos no 3, irmãos. 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós estamos diante de coisas grandes, Senhor, nesta noite, desse texto tão glorioso e maravilhoso. Pai, através da Tua palavra, que nunca volta vazia, Senhor, fala aos nossos corações, mais uma vez nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos diante de coisas grandes, das coisas grandiosas do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje nós estamos diante, irmãos, do maior livro de todos os livros, que é verdadeiramente a Bíblia Sagrada. Este livro verdadeiramente é o livro mais comprado, é o livro mais vendido, é o livro mais doado e é o livro mais lido do mundo em todos os tempos, para a glória de Deus. É o recorde dos recordes lá do Guinness Book como o livro mais vendido de todos os tempos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos diante, irmão, de coisas grandes nesta noite, porque quem escreveu este texto é o apóstolo João. Aliás, o livro leva o seu nome. E esse apóstolo, irmão de Jesus Cristo, foi um grande apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi um grande apóstolo porque ele foi, irmãos, o apóstolo que foi considerado o apóstolo mais chegado, o apóstolo mais íntimo do Senhor Jesus Cristo. E ele também, irmão, foi um grande apóstolo, porque ele foi o apóstolo mais longevo de todos os apóstolos. Ele foi aquele apóstolo que mais viveu. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Além disso, irmãos, nós estamos diante desse grande livro. E se esse livro, a Bíblia Sagrada, é o livro dos livros, nós estamos diante do texto mais conhecido da terra. Nós estamos diante do texto mais lido da terra. Se a Bíblia é o livro mais lido, esse é o texto mais lido da face da terra. Esse é o texto mais conhecido da face da terra em todos os tempos. Aliás, João 3,16 é considerado o texto áureo da Bíblia Sagrada. E nesse texto, irmãos, está escrito uma grande coisa. É o resumo do grande plano da salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse versículo é grandioso, porque esse versículo está contido nele também o maior personagem de todos os tempos, em todas as eras. Está indiretamente embutido neste versículo, que é o Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aliás, o tema central deste livro, a Bíblia Sagrada, está embutido neste texto, que é o plano, o grande plano da salvação do nosso Deus. E de forma resumida, irmãos, esse versículo, ele fala tudo aquilo que Deus quer para a humanidade. Por isso, irmãos, eu gostaria nessa noite de falar a essa igreja de coisas grandes, de coisas grandiosas da parte de Deus. Por isso,
que quando o apóstolo João, ele começa a escrever esse texto, irmãos, ele começa escrevendo assim: porque Deus. Ele não poderia começar, irmão, de forma melhor. Ele não poderia começar de forma diferente dessa. Porque, irmãos, o maior livro, o maior texto, mais conhecido, mais lido, mais conhecido de todos, não poderia começar de outra forma. Ele tinha que citar primeiro o nome do maior ser do universo, que é o Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o grande, o poderoso, o magnânimo, o magnífico, o Deus que é sobre todos os deuses. A esse Deus a honra, a glória, o louvor, a adoração, porque Ele verdadeiramente é grande. Louvado seja Deus. João poderia ter começado esse texto, irmão, dizendo assim: porque o Pai amou o mundo, mas ele começou porque Deus é muito mais do que Pai. Aliás, para alguns Ele verdadeiramente é Pai, mas para outros Ele é simplesmente juiz. E para todos nós, além disso, irmãos, Ele é verdadeiramente Criador. Além disso, Ele é o primeiro, o último, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Este versículo grandioso não poderia, irmãos, começar com outro nome diferente do nome do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, o único ser do planeta e do universo que é chamado onisciente, porque Ele é o único que sabe de todas as coisas, o único ser do universo chamado de onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, o salmista, escrevendo o salmo no seu número de 139, ele fez uma pergunta: como, Senhor, me ausentarei do teu Espírito? E a Bíblia diz que ele disse: se eu for aos mais altos céus, aí tu estás. Ele continua dizendo: se eu for ao mais